Depois de um mês de outubro muito conturbado, com a bolsa despencando, polêmica se Paulo Guedes fica, se Paulo Guedes sai, o dólar disparando, a gente fica um pouco desesperado sem entender, pra onde vai a bolsa, pra onde vai isso, pra onde vai aquilo. Só que quando a gente tem uma estratégia, tudo muda. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês quais são as 3 ações que eu tô de olho pro mês de novembro e por que e como a gente ganhou dinheiro nesse último mês na bolsa. No último mês, a gente fez bastante dinheiro com a queda da bolsa, como eu mostrei para vocês na carteira dos 10 mil, que é um quadro aqui do canal onde eu mostro publicamente um pedaço, uma carteira pública de investimentos, investindo o meu próprio dinheiro. E o mecanismo, a ferramenta que permitiu com que a gente tivesse essa grande rentabilidade foram as opções. Então eu queria saber de você, gostaria que a gente produzisse um curso de opções para vocês? Esse curso ia custar menos de R$100, ia ser mais uma coisa social do que para ganhar dinheiro por si só. Então se você quiser, comenta aqui embaixo, #curso de opções, para eu saber se tem demanda para esse tipo de conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. A ação número 1 que eu separei para esse vídeo é a Petrobras. E daí você vai falar, cara, você tá maluco? Petrobras é estatal, tem governo no meio, eu tô fora. Mas é justamente aí que a gente encontra as oportunidades. Porque eu não sei se você já parou pra refletir sobre isso, mas se fosse tão óbvio, tão fácil ganhar dinheiro na bolsa, era só você comprar as melhores empresas e ponto. Mas na realidade, a gente tem que ter uma visão um pouco diferente de grande parte do mercado. Então, enquanto muitas pessoas falam mal da Petrobras, eu vejo que pode sim ter um potencial de valorização nesse próximo mês. A Petrobras foi criada em 1953 pelo Getúlio Vargas e atualmente ela é a 70ª maior empresa pública do mundo. Aqui no Brasil, ela tem cerca de 28% das suas ações na mão do governo e nos últimos anos ela deu bastante prejuízo. Inclusive no primeiro trimestre de 2021 também deu prejuízo. E aí a reflexão que fica é, nos últimos anos a gente teve uma governança péssima na Petrobras, com muita, mas muita interferência do governo, envolvimento na Operação Lava Jato e um monte de transtornos mesmo, que acabam afetando muito, não só a empresa por si só, mas os acionistas também. Nesse ano, alguns ocorridos fizeram a ação da empresa despencar, como a intervenção do presidente Bolsonaro para mudar o presidente da empresa e tudo mais. Só que nesses últimos anos, desde a eleição do presidente Bolsonaro, a gente também viu uma mudança na governança da empresa. Ela passou de ter uma visão, uma mentalidade de empresa pública e passou a pensar um pouco mais como empresa privada. Tanto que ela está tendo uma das melhores gestões da história. Isso não sou eu que estou dizendo, não é o Vinícius que tirou isso da cabeça. Os números mostram isso. E as margens da Petrobras subiram bastante. Não só elas, como os dividendos, como está aparecendo aí na tela. Ou seja, a empresa cresceu as margens, bateu recorde de lucro e distribuiu muito dividendo. E para o acionista, isso é muito bom. E eu acredito que a Petrobras tem sim um grande potencial, porque, bem ou mal, o Brasil ainda tem um monopólio muito grande aqui. E se a gente for olhar pelo outro lado da moeda, ao invés de ver uma coisa ruim, o governo por trás, a gente pode ver como uma coisa boa. Porque se tiver a governança correta e a mentalidade certa, a empresa pode ir muito longe. Porque se ela sobreviveu a presidente Dilma, Lula, todos esses governos, Mensalão e Lava Jato, o que seria sobreviver a um governo mais tranquilo, coisas do tipo? Esse é um grande risco da Petrobras, ter o governo no meio e não entender o que pode acontecer daqui pra frente. Porque a gente sabe que o Brasil é uma caixinha de surpresas, politicamente falando. Outro fator negativo na Petrobras é a dependência do preço das commodities. Porque você pode aí estar percebendo que a gasolina está explodindo o preço. E é óbvio que isso vai acontecer, porque... Não óbvio, né? Mas o petróleo é finito. Não tem como você imprimir petróleo, não tem como você criar petróleo. Ele tem uma oferta pré-determinada no mundo. Então a gasolina não tá cara só no Brasil, e sim no mundo inteiro. Isso é justamente por conta do preço do petróleo. O Brent, que é o preço do barril, tá disparando. E aqui no Brasil, se a gente somar essa alta do preço do petróleo com a alta do dólar, o preço absurdo aí da gasolina, quase R$7 em alguns lugares. Então a dependência das commodities é outro fator. E também tem outro, que é justamente ser uma empresa pública, porque se eu fizer um concurso, eu posso entrar para trabalhar na Petrobras. Isso não é bom do meu ponto de vista, porque o concursado, ele não pode ser demitido. Então, não cria aquele senso de meritocracia, onde os funcionários querem trabalhar mais para ganhar mais e ascender na estrutura da empresa. E sim, uma estrutura que os funcionários não estão ligando tanto assim. Afinal, eles vão continuar recebendo o mesmo salário, cresça ou não o lucro da empresa. E justamente por esses fatores de risco, a empresa é muito mais barata do que as suas pares, empresas parecidas ao redor do mundo, como a Shell e a ExxonMobil. Por mais que tenha esse risco muito grande, eu acredito que a Petrobras ainda é sim uma grande empresa e a forma que ela está sendo negociada hoje, com preço sobre lucro de 3,73, eu acredito sim que ainda é uma empresa muito barata. Partindo para a segunda dessa nossa lista, a gente vai falar de outra empresa pública, que é a Eletrobras, que justamente está passando pelo processo de privatização. Se você for olhar os números da Eletrobras, ela passou os últimos anos meio travada no tempo, porque ou ela estagnava e continuava fazendo o que ela estava fazendo, ou ela vendia um pedaço da empresa para captar um dinheiro, um investimento e assim poder se expandir. Nesses últimos meses, ela teve uma queda bem forte. E se você for comparar o preço dela diante da privatização que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, você vai ver que a empresa está no mesmo preço, sendo que em termos técnicos era para ela estar valendo mais, justamente pelo fato de que ela
foi privatizada. E assim, a privatização dela não foi o que a gente queria, o governo não vendeu tudo que tinha. Mas por outro lado, a gente ainda tem uma melhora. É uma privatização não 100%, mas 70%, 80%. E não só ela está mais barata do que antes da privatização, como faria mais sentido agora a gente está pagando mais caro por essa empresa, ter um preço sobre o lucro mais alto. Isso porque ela atuava na geração, transmissão e na distribuição. Só que ela vendeu esse braço de distribuição para a Equatorial. E para quem não sabe, a distribuição no setor elétrico é a parte mais arriscada. Distribuir energia tem alguns riscos. Distribuir e gerar são os ramos mais arriscados. E no caso, a Eletrobras está ficando com transmissão, que é o setor mais fácil, digamos assim, e geração. Então ela tem como concentrar suas atividades e saber fazer isso da maneira correta. Então a privatização, aliada a essa venda da parte de distribuição para a Equatorial, pode servir como um fator positivo para a empresa nos próximos meses e anos. E com a privatização, eu acredito que ela possa vir a distribuir mais dividendos e ser mais eficaz, ser mais eficiente no final das contas. Mas para mim, a grande objeção ainda é: a empresa está passando por um processo de turnaround, de recuperação, e a gente não sabe o que vai acontecer, quem vai ser o presidente, como é que vai ser a estrutura acionária da empresa no final das contas. Então é importante que, caso você venha comprar ações da Eletrobras, você entenda esses riscos. Eu tenho ações da Eletrobras na nossa carteira pública, mas eu tenho esse receio sim, dessa recuperação não acontecer na prática e a gente acabar ficando frustrado. Então fica de olho na Eletrobras, mas entende o risco que tem por trás disso. E por último, mas não menos importante, a gente tem a Copel, que é uma empresa do setor de energia também. A Copel, ela atua com geração, transmissão, distribuição de energia, principalmente, na verdade 100%, no estado do Paraná, mas ela possui alguns ativos espalhados ao redor do Brasil, mais precisamente em 10 estados. Desde 2016, ela tem algumas operações fora do Paraná. Um ponto negativo dessa empresa é que ela tem 31% das suas ações na mão do governo. Então você está reparando que todas as empresas que eu estou falando aqui são estatais. E aí tem muita gente que fala: eu não gosto de estatal, não gosto porque tem governo, porque tem isso, tem aquilo, mas no final das contas eu gosto de empresa barata. Então eu não faço esse juízo de valor só pela empresa ser estatal ou não. Eu acredito que tem um potencial tanto na Petro quanto na Eletrobras e também na Copel. Ela tem uma dívida líquida que representa 1,95 vezes o EBIT, que é o lucro operacional, e eu acredito que isso seja um número bom, porque geralmente as empresas de energia elétrica têm a dívida muito alta, porque elas têm muita previsibilidade. Porque, por exemplo, se eu, Vinícius, sei que vou receber 10 mil reais todos os meses, eu posso contrair uma dívida que me custe 5 mil reais por mês. E é isso que essas empresas fazem, porque ela já tem o contrato fechado até, sei lá, 2025, e assim ela pode ter dívida contraída até 2025, porque ela sabe que ela vai poder pagar com esse contrato. Então, elas têm mais previsibilidade. E no caso da Copel, ela tem essa previsibilidade e mesmo assim tem pouca dívida. E ela está situada, na minha visão, em um dos melhores mercados consumidores do Brasil, que é o estado do Paraná, onde a renda é mais alta, o desemprego é menor e a desigualdade também é menor. Então a inadimplência também acaba por ser menor. E isso é bom para o acionista, porque você não vai ter problema de cabeça de inadimplência no quadro de receita da empresa. Nos últimos 12 meses, a Copel distribuiu 24,43% de yield. O dividend yield dela é esse. Isso significa que a cada R$1.000 investidos na Copel, você teria recebido R$244. A cada 100 mil, você teria recebido R$24.430. Isso é absurdamente alto. Não é qualquer empresa que a gente encontra isso. Fora essa grande distribuição de dividendos, a ação também subiu aqui, 5,63%. Então, no final, se a gente for fazer aqui um cálculo burro, você teria alcançado quase 30% de rentabilidade nos últimos 12 meses, se investido nessa empresa um ano atrás. E você deve ter reparado que a gente falou principalmente aqui em empresas do setor elétrico. E isso, na minha visão, é justamente por causa da alta dos juros que a gente está vendo agora. Porque com juros baixos, essas empresas tendem a se dar um pouco mal, mas com juros altos, elas tendem a ter maior rentabilidade. Por quê? Uma série de fatores, a inflação, que é a forma que elas reajustam a conta. Então, com a alta dos juros, eu vejo que não só as elétricas podem se dar bem, mas também a Sanepar, que é uma empresa de saneamento, Banco do Brasil, também outro estatal. E você tá vendo que eu tô falando muito de estatal aqui, porque são elas geralmente que têm esses descontos no preço. E por que elas são tão baratas? Porque tem o risco de entrar um candidato de esquerda que queira estatizar tudo, tem o risco de ter intervenção, e é isso que faz a empresa ficar barata no final das contas. Então, não cai nessa ideia de que a empresa é barata, tá muito barata e eu vou comprar. Sempre vai ter um risco. Uma empresa barata, ela tem um risco maior do que as empresas caras, entre aspas. Mas é aí, nessa diferença de perspectiva, como enxergar que o governo pode intervir ou enxergar que a empresa, independente disso, é boa, que vai te fazer ganhar dinheiro nessas ações. E eu coloquei aqui duas empresas bônus, que são a SLC Agrícola e a Suzano, porque essas empresas são muito importantes para momentos como esse que a gente está vivendo, de alta do dólar. Porque geralmente as empresas do Brasil se dão muito mal com isso, como por exemplo a própria Petrobras, porque a alta do dólar joga o preço da gasolina lá em cima e fica a pressão. Outro risco, o governo congelar preço, com uma mentalidade mais populista. Isso também pode acontecer. E com a alta do dólar, essas empresas são minhas favoritas. Por quê? A SLC exporta diretamente para fora, ela é a maior exportadora de grãos do Brasil, e a Suzano, ela tem 98% da receita em dólar.
Então isso aí já te tira totalmente do cenário Brasil, começa a olhar para o mundo inteiro. Não só a Suzano, como Marfrig, JBS, todas essas empresas. Então eu sugiro que você fique de olho no setor de frigoríficos para se beneficiar da alta do dólar e também no setor de papel e celulose. Para se beneficiar, de repente, no movimento de curto prazo, de uns 2 a 4 meses aqui no Brasil, fica de olho nessas estatais aí, porque na minha visão elas estão descontadas. Se você gostou do vídeo, quer ver o curso de opções e quer acompanhar mais coisa aqui no canal, não deixe de se inscrever, tocar no sininho para não perder os vídeos novos e dar um like aqui no vídeo e deixar seu feedback, tá? Nossa, fiz igual o Michel Temer aqui com a voz. Então é isso, galera. Tamo junto, só o começo e até o próximo vídeo.